Fala pessoal, beleza? Hoje então vamos dar continuidade ao nosso projeto do Spotify, que até o momento a gente fez ali a aba com o ícone, né? E o título ali igualzinho ao site de músicas do Spotify. Beleza? Então bora pro código, abre o Visual Studio Code e aí a gente vai fazer algumas coisinhas aqui básicas, tá? Então sempre quando você vai iniciar um projeto é bom você já instalar as fontes, você já criar arquivos CSS que você vai estar trabalhando, tá bom? E a estrutura inicial, assim, como a gente já aprendeu, fazendo primeiro a parte do HTML e ali depois a parte do CSS. Bom, então para isso eu vou criar aqui uma pastinha, né, CSS, vou criar outra pastinha aqui, não dentro, né, então clico aqui fora, clico na pastinha, clico fontes. Neste caso eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar a fonte online, né, da última vez a gente colocou aqui, ó, fontes, e aqui dentro a gente colocou as nossas fontes do projeto, mas você consegue utilizar fontes que estão disponíveis na internet, né? Assim como a gente fez com as imagens do Google, por exemplo, lembra que a gente clicou com o botão direito na imagem, copiou a URL? Exatamente dessa forma, se você lembra, eu ensinei isso na parte ali do que a gente desenvolveu a clone ali do front do Google, né? Então, mas dessa forma, de agora, eu vou instalar uma fonte dessa maneira. A gente chama que é um conteúdo estático, um CDN, quando a gente faz dessa forma, tá bom? Então, não precisa se atentar a esses nomes por enquanto, mas vem aqui, coloco a index.css. Aqui dentro, então, eu vou fazer a instalação das fontes, tá bom? E aí, como você já sabe, a gente usa o font face e aí a gente dá um nome para essa fonte, tá? E aí lá no site do Spotify ele utiliza duas fontes principais, né? Então ele usa essa fonte aqui, que é a Circular SP Bold, tá? E essa fonte aqui ela tá neste CDN aqui, então eu venho aqui, colo o CDN e aí eu posso deixar na descrição também esse CDN aqui, caso vocês queiram utilizar, para vocês não copiarem, né, esse texto aqui pelo vídeo, né? Então eu vou deixar na descrição. E aí tem uma outra fonte. E aí como que você faz para instalar uma outra fonte? Você faz dessa forma aqui. Você pode fazer dessa forma aqui, existe outros exemplos que são feitos aqui também, não tem muita relevância, tá? Mas vou te ensinar por esta maneira e depois eu posso ensinar pela maneira aqui que a gente coloca um link de referência por aqui, tá bom? Ah, Vem aqui no CSS então, e aí ó, o nome ele é um pouco diferente, então ao invés de bold é circular SP. Sempre que você estiver trabalhando, né, às vezes a fonte que você tem, ela não é a mesma fonte em negrito, tá? Quando você coloca lá um font weight bold, pode ser que funcione, mas pode ser que não funcione e ele precise de uma fonte ah, que seja em negrito mesmo, tá? E aí no caso, no site do Spotify eles utilizam essa daqui para fontes normais, e quando eles querem escrever algo em negrito, eles utilizam essa fonte aqui, tá? E aí, no caso, a URL dessa fonte aqui, ela é dessa fonte aqui da bold é aquela, né, que eu mandei, e agora da circular SP é essa outra URL aqui. Então, se você selecionar aqui, é só você colar e pronto, já tem a outra fonte. Beleza, com as fontes instaladas, tem uma outra coisinha que a gente precisa fazer no nosso projeto, que é o reset, né, ou bom, tem vários nomes para isso, mas basicamente para todos os elementos do CSS, eu quero fazer duas coisas, principalmente. Eu quero zerar o padding, então eu coloco aqui 0 pixels, e eu quero zerar o margem. Por quê? Porque todo elemento, ou a maioria deles, ele já tem por padrão um padding, um espaçamento e uma margem que nem sempre é tão legal, né? Até postei um shorts com isso, mostrando que eu fiz o meu header e ficou um espaço lá que eu nem escrevi código para isso, mas é assim que acontece no CSS, né? Então é boa prática, você zera tudo e coloca seus próprios paddings e margens, tá bom? E tem um outro código aqui que é o border box, né? Então box sizing, na verdade, border box. Então box sizing, então tipo assim, cada divisão é uma caixa, é considerado como uma caixa no CSS. E aí, quando você vai colocar, por exemplo, uma largura, né? Largura de 200 pixels, por exemplo, em alguma divisão, esses 200 pixels, por padrão, ele é calculado baseado na margem e no padding também. E também eu não acho que fica tão legal assim, porque quando eu quero 200 pixels, eu quero 200 pixels. Eu não quero ficar calculando ali quanto que eu coloquei de margem, padding.
Então, para você remover isso e fazer com que os 200 pixels ele seja 200 pixels mesmo, você pode colocar essa propriedade aqui, box sizing border box, tá bom? E aí as suas divisões elas vão ser mais fáceis de ser escritas. Existe também um código ali que é o Vertical Align Baseline, tá? A gente não precisa se preocupar com isso agora. E ali dentro do CSS geral aqui, eu gosto de colocar essa propriedade aqui, ó. Que ela faz uma diferencinha mínima, mas fica bem bonitinho assim as fontes, tá? Então, é bem padrãozinho, você vai ver que vários sites utilizam isso daqui, inclusive aquela Rocket City também, o Diego, ele sempre fala desse cara aqui. Então, eu também gosto de usar esse cara aqui, tá? E o próprio site do Spotify, ele utiliza esse cara aqui para deixar as fontes um pouquinho melhores, tá bom? Feito isso, vamos para a parte ali do HTML, e aí aqui dentro a gente vai fazer aquelas divisões semânticas, né? Que poderiam ser divs, mas é mais fácil se você escreve com um nome específico para o que você está tentando desenvolver, fica mais fácil para dar manutenção, etc. Então, o header, onde geralmente é aquela parte de cima da aplicação, né? Aqui eu vou ter uma main, que geralmente é o conteúdo principal do seu site, ou era para ser, né? Geralmente quem desenvolve faz assim. E tem uma nova que eu não sei se vocês conhecem, que é a side. A side é aquela barra lateral que fica na esquerda ou na direita, dependendo do site que você estiver visualizando. No caso do site do Spotify, se a gente vier aqui, ele é essa barra aqui, tá? Essa barra aqui, ela é o aside. Beleza, então vamos voltar aqui para o código. Feito o meu aside e o meu main, eu vou criar aqui o meu footer, tá? E aí eu já vou desenvolver uma coisinha que eu acho que dá para colocar nessa aula, que é aquela barra com gradiente que a gente tem ali no site do Spotify. Então, essa barra aqui, ó, não sei se vocês estão vendo meu mouse, beleza? Essa barra aqui, ó, ela tem uma cor de fundo diferente, né? Ela começa de uma cor e ela vai se misturando ali com outra cor e termina com outra cor, né? Isso é o chamado de gradiente e é muito bacana, é muito legal ter esses efeitos. Então, vamos fazer este gradiente aqui, tá bom? Volto ali então para o meu código, venho aqui no meu site e aí eu venho aqui no meu CSS, né? Venho aqui no meu Visual Studio Code, desculpa, eu venho aqui no meu CSS e aí eu vou começar a fazer um estilo aqui da tag footer, tá bom? E aí para fazer aquele gradiente é bem facinho, tá, pessoal? Não é um código complicado, você só precisa vir aqui, no caso do background, e aí existe uma propriedade que ela é uma função, tá? Então pense o seguinte, quando você está pintando ali a sua divisão, né, você pode colocar um background color, ou você pode colocar uma imagem, etc. Quando você coloca um background, no caso ali com um color, ele vai pintar da cor que você quer essa divisão, ela vai ser pintada da cor que você quer. Porém, quando você faz um gradiente, aí você está falando que você vai pintar com mais de uma cor, tá? E aí, para você pintar com mais de uma cor, você tem que usar uma função. E essa função é chamada de de gradiente, de linear gradiente, porque é um gradiente linear, tá? E aí ele recebe alguns parâmetros aqui. O primeiro ele é uma rotação que você pode fazer, tá? Porque por padrão o gradiente ele começa de baixo para cima, tá? Então ele começa ali de uma cor que você define embaixo e ele vai se misturando até finalizar na cor que você definir em cima, tá? Então essas cores aqui, elas são os dois parâmetros finais, tá? Que a gente coloca. Mas se você quiser rotacionar este efeito para que ele seja vertical, vertical ele já é, né? Para que ele seja diagonal ou para que ele seja horizontal, você coloca aqui a rotação com essa propriedade aqui, ó, D, tá? E aí você está rotacionando, no caso, 90 graus, tá bom? Aí eu rotaciono 90 graus e aí eu vou colocar duas cores aqui para fazer esse efeito gradiente. Então, a primeira cor é a AF, né? Então, a AF,
a F2896, a F2896. E a segunda cor, que é aquele azulzinho, é a 509 BF5, tá bom? Então é um azulzinho. Se eu volto aqui pro meu código, olha que legal. Ele já vai ficar com esse efeito do gradiente. Ah, tá. Tem um detalhe, né? Lembra que eu falei que toda divisão ela não vai ser mostrada porque ela não tem altura e nem largura definida, né? A largura ela sempre vai ser 100%, mas a altura ela não tem definida. Então, ou eu coloco um elemento dentro, né? Eu posso colocar aqui só um parágrafo para vocês verem. E aí um texto aqui aleatório. E aí com isso vocês já conseguem visualizar. Opa, volta aqui. Tem que fazer a importação do arquivo CSS. Então vem aqui, link./css, index CSS, salvo. E agora sim, ela está lá em cima. Na próxima aula eu vou ensinar como vocês podem fazer para deixar objetos fixados no seu site. Tá? Se você reparar, tem aqui esse header que ele fica fixo lá no topo, né? E essa barra de baixo, ela também é fixa, porque se eu diminuo minha tela aqui, ela continua sendo mostrada, tá? Ela não é escondida pela minha janela sendo diminuída, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula.